Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula do curso Direitos da Startup. O assunto de hoje é relação com os consumidores. Hoje nós vamos aprender quais os tipos de riscos envolvendo aí as relações de consumo, ou seja, o fornecimento do produto ou serviço. E obviamente, de fato, o objetivo de todas as empresas é o final dali da cadeia produtiva, é você oferecer um produto a um consumidor. O consumidor, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, ele não faz essa distinção. Então, esse aqui é um material para ajudá-lo aí nas tomadas de decisões. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo. Eu já falei outras vezes nesse curso que eu atuei por muitos anos aí na área do contencioso, atuei com bastante ênfase defendendo pequenas empresas, também atuei na área trabalhista e muito do consumidor. Então, eu sei que a área do consumidor ela é bastante sensível para as empresas, principalmente no tocante à desconsideração da personalidade jurídica. Já falei isso quando da aula de impostos, né, ou seja, de tributos, que no caso de sonegação de impostos ou mesmo uma dívida de impostos que a empresa deixou de pagar não por má fé, mas sim porque não tinha dinheiro, muitas vezes o juiz direciona a execução ao patrimônio dos sócios. Então, embora a pessoa esteja numa empresa, a responsabilidade ela é limitada ao capital social da empresa. Na prática, no judiciário brasileiro, a gente vê sempre a desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária, e recentemente eu falei também sobre a matéria trabalhista e agora na questão do direito do consumidor. Então, esse curso aqui para você, empreendedor, poder trabalhar com tranquilidade. Fica aqui o meu alerta, não deixe de tomar muito cuidado em relação ao consumidor, porque uma ação judicial que venha, obviamente, a dar ganho de causa ao consumidor, numa hora da execução, se a empresa não tiver dinheiro para pagar esse consumidor, fatalmente vai vir aí direcionado a você, empreendedor. Então, muito cuidado na hora de elaborar aí seus contratos, suas campanhas, para atender bem o consumidor. E não podia deixar de ser o Código de Defesa do Consumidor, ele defende o consumidor. Então, temos que tomar muito cuidado para poder andar na lei. Então, esse é o meu recado nessa breve introdução. Obviamente, a gente vai dar bastante ênfase aqui ao Código de Defesa do Consumidor, é uma aula praticamente voltada a explicar alguns aspectos do Código de Defesa do Consumidor, os aspectos que eu acho mais importantes. Então, o que vem a ser este código, essa lei? É um conjunto de normas que visam a proteção dos direitos do consumidor, tá vendo? Sempre pensando aí nos direitos do consumidor e bem como, né, obviamente, disciplinar as relações e as responsabilidades do fornecedor. Então, ali a gente estabelece condutas, os padrões e até multas e crime. Então, já vou deixar claro aqui que existem diversos crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu sei que, obviamente, a gente está preocupado muito com as nossas empresas, a questão jurídica e ela fica a cargo do advogado, mas esse curso aqui eu quero justamente para que você aí, empreendedor, conheça várias áreas aí do direito relacionado à empresa. Então, esse aqui é muito importante, a gente tem aí uma lei que estabelece que toda empresa deve deixar
um exemplar ali do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor. Então, por que não incentivar o nosso vendedor que está ali, muitas vezes, está próximo daquele código e nunca viu? Então, muito importante, eu vou falar algumas regrinhas aqui, não precisa ler o código inteiro, mas, por exemplo, práticas abusivas, que é o próximo item aí, é muito bom aí você ler. Tá? Como eu vinha falando, é de suma importância que a startup atue de acordo com as leis consumeristas, pois os danos atingem uma quantidade muito grande e pode colocar todo o negócio em risco. Então, se você está vendendo um produto com defeito de fabricação e você colocou 1.000 no mercado, e vai ter que devolver o dinheiro para todo mundo. Muitas vezes aí a startup que está fazendo isso numa época aí de um MVP vai acabar aí frustrando os sonhos do crescimento da empresa. Então, vamos tomar muito cuidado porque o risco é muito grande. Então, a primeira dica que eu dei aqui, vamos aí, né, ler com bastante calma, às vezes até buscar na internet, porque esse artigo é longo, eu coloquei o que eu achava mais importante, a título de exemplificação, mas quem vai se aprofundar, dá uma lida no Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo 39, para ver se você não está cometendo essas práticas, porque às vezes são coisas que a gente nem não sabe que está na lei e nem imagina que isso aí é proibido, mas então vamos incentivar aí os nossos colaboradores para numa nova ação, alguma coisa, ver se não está contrariando aí essas regras, tá bom? Então vamos lá, o que eu coloquei aqui de destaque, ó, condicionamento do fornecimento de produto ou serviço. Isso aqui é aquele que a gente chama de venda casada, muito comum aí nos bancos. O empresário vai lá, pede um empréstimo, o gerente fala, olha, eu consigo um empréstimo, mas sabe como é que é, né? Para ajudar a sua pontuação aqui no banco, seria interessante que você tivesse aí um seguro de vida, um seguro da sua residência, né? Então, vai pedir ali um financiamento para comprar um imóvel. Olha, por que você já não aproveita e não faz um cartão de crédito? Então, essa prática aí, ela é abusiva. Recusa de atendimento às demandas de consumidores. Então, quer dizer, escolher o tipo de consumidor, não, uma coisa é você determinar um nicho de mercado, outra coisa é você escolher para quem você vai vender. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo do Geoblock. Então, você está pesquisando uma passagem aérea e aí você encontra aquela passagem aérea em um determinado lugar, um preço bacana, aí você envia aí esse link para um amigo, ele vai fazer a pesquisa e não encontra essa passagem porque ele está numa outra localização. Quer dizer, isso daí é questionável, né? Por que uma pessoa pode comprar ou não? Então, por exemplo, um taxista, né? Uma coisa que hoje em dia a gente tem aí os aplicativos de táxi. Quer dizer, o aplicativo ele só vai fazer corrida de táxis ou carro particular se for acima de tantos quilômetros. Também não pode. Né? Então, mais um item aí que é considerado abusivo. Outro, fornecimento de produto ou serviço não solicitado. Aí você não pediu e a pessoa te dá aquele serviço. Então, sem você solicitar, isso ocorre demais. Né? O cara antigamente, agora já parou, porque já está até simulado isso, só recebia um cartão de crédito e lógico, numa hora ali que estivesse precisando, acabava desbloqueando o cartão de crédito. Então, seria um benefício para a pessoa, mas também é uma prática considerada abusiva. No cartão de crédito acontece também, a pessoa ela liga e fala, não, quero contratar um cartão de crédito. Aí contrata, tá tudo certo. Aí quando vem a fatura, tem um seguro ali no cartão de crédito, mas ele não pediu. Aí tem que ligar para cancelar. E muitas vezes ele cancela, mas já pagou uma vez. Né? Então, bem complicado aí essa questão aí de fornecer. Até
E como é que fica, né? Se fornecer, vai ser considerado como brinde. Olha, eu não pedi, você me deu, então eu estou achando que você está me dando aqui esse produto, né? Então, tomar muito cuidado naquela hora que a gente quer conquistar o cliente. Lógico, a gente falando aí, né, por exemplo, o infoproduto que você dá muitas vezes uma parcela gratuita, mas aquele gratuito você não vai poder cobrar depois, né? Então, ficar esperto aí com essas questões. Aproveitamento da fraqueza ou ignorância específica do consumidor, ó. Levar vantagem do consumidor que não possui conhecimento sobre o produto, sabe? Então, aquilo que acontece na oficina mecânica, né? A pessoa chega lá com barulho, quer dizer, totalmente vendido ali, não tem o que fazer, né? O que o mecânico falar, a não ser que a pessoa saia dali e vá numa outra oficina, mas geralmente se ela fizer isso vai ter outro problema, né? Então, isso aqui também é considerado um abuso. Olha que importante isso aqui, que está muito em alta por conta agora da Lei Geral de Proteção de Dados, ó, repasse de informações depreciativas relativas aos consumidores, ó, a famosa lista negra, ó, não compra desse cara porque esse cara dá problema ao pagador, isso aqui também não pode, né? Elevação de preço sem justa causa, aumento abusivo sem justificativa. Você pode aumentar o seu produto. Agora, você imagina uma situação, né, que nem ocorreu aí, greve de caminhoneira, o cara vendendo gasolina a R$ 10, sabe? Não tem justificativa, né? O aumento da gasolina, ele pode até ser, não, vou aumentar um pouco a minha margem de lucro, eu preciso aqui, vou fornecer um produto melhor, ou então aumentou ali no fornecedor, mas um aumento abusivo sem justificativa é considerado abuso. Então, esses aqui foram só alguns exemplos. O artigo é bem extenso, então convido vocês aí a lerem esse artigo e, de preferência, talvez leiam algum site que tenha alguma explicação, certo? Então, isso aqui foi para quê que eu coloquei já logo de cara? Para dar esse impacto, para ver o quê? Que o código é de defesa do consumidor, não é um código que simplesmente ele está ali para regular as relações. Não, ele está para defender o consumidor. Vamos deixar isso bem claro, o consumidor ali, nesse caso, ele tem razão, né? Então, vamos tomar muito cuidado. E aí, o que acontece, né? Quando há uma infração a essas regras, geralmente, ou então uma infração a outras regras previstas, por exemplo, o código prevê que determinado tipo de produto ele tem um prazo para ser trocado na garantia. Aí a empresa se nega a trocar, vai para a justiça. Alguma questão, por exemplo, essa de enviar cartão de crédito sem pedir, vai para a justiça também, danos morais. Então, existe uma série de questões que são levadas à justiça, principalmente por defeito no produto ou na prestação do serviço. Então, e o que acontece, né? O consumidor, quando ele vai para a justiça, ele não está em pé de igualdade, ele tem vantagens. Olha só como é que é a lei, né? Ela prevê a vantagem. Lógico que a gente tem que pensar, né? Mas por que isso? Porque se você for raciocinar um grande empresa, né? Uma empresa multinacional, com poder econômico, poder tecnológico, tudo claro que ele é muito mais forte do que o consumidor. Agora, a gente está falando aqui num curso para startups, né? Então, quer dizer, a startup ela é comparada pela lei a uma grande empresa, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Mas não importa, por isso que eu achei importante a gente debater essa questão aqui no curso, tá bom? Então vamos lá, o que a lei fala, né? Quais são as questões muito importantes que devem ser levadas em consideração nos processos judiciais? Ali eu estava falando do que a lei fala que não deve ser feito. E no processo judicial, tem vantagem para o consumidor? Tem, e muito. Primeira coisa, hipossuficiência do consumidor.
O consumidor, ele é considerado o hipossuficiente, ou seja, ele é inferior na relação. Então o que acontece? Ele, na hora de produzir provas, ele não tem condições de produzir aquela prova. Então, como é que funciona, né? Na prática. Na prática, quando você entra com um processo judicial, aquele que está alegando que tem que fazer a prova. Então, vamos supor um acidente de trânsito, onde a situação é entre duas pessoas físicas, não há uma relação de consumo. Então, a pessoa que entra com o processo, que ajuizou o processo, ela tem que provar que a culpa é do outro. Ela tem que provar os danos que ela sofreu. Agora, vamos inverter. Vamos no outro exemplo. O consumidor ajuiza uma ação contra a empresa, dizendo que a televisão que ele comprou está em mau funcionamento. Ele não precisa fazer essa prova. Ele não tem nem como fazer. Vai pagar a perícia. É mais caro que a televisão, né? Então, ele não tem como provar que a televisão estava ruim. Então, o que a empresa tem que provar? A empresa tem que provar que ela está boa, entendeu? Então, a hipossuficiência é isso, é aquele que se encontra em situação de impotência, né? Ele está em desvantagem em relação ao consumidor, então, ao fornecedor. Então, ele está sempre abaixo. E não importa aqui o dinheiro, classe social, pode ser o mais rico do Brasil. Ele sempre vai ser, na comunidade de consumidor, hipossuficiente em relação ao fornecedor. E aí, disso, né, como eu já expliquei, ele acarreta na inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é um instituto que determina que a prova de uma situação seja feita por quem está sendo processado. Então, além da empresa ser processada, ela vai ter que provar que ela está certa ou que o consumidor está errado. Então, isso daqui é para a gente tomar muito cuidado para evitar processos. Outra questão que ocorre muito aqui é no caso de prova pericial, o juiz manda a empresa pagar e não é barato. Eu já vi casos aí de celular, numa questão por conta de um celular de R$600, o juiz mandar fazer uma perícia que custou 4 mil. Então, e a empresa pagou, tem que depositar, se não depositar em tantos dias, perde o processo. Então, muito cuidado com isso. Outra questão, então, essa aqui que eu quis chamar mais atenção, né? Que eu acho que é mais relevante em termos de processo, tá? Em geral. Agora eu vou entrar dando exemplos sobre o que afeta de fato as startups. Isso aqui afeta todas as empresas. Todas as empresas sofrem com isso, com a inversão do ônus da prova por conta da hipossuficiência do consumidor. E aí, em relação às startups, vamos lá. O CDC serve para equilibrar as relações entre o consumidor e os fornecedores. Porém, no caso das startups, essas podem sofrer enormes impactos causados por algumas disposições do CDC. Então, uma delas é essa daí que eu já te falei. Produção de provas acaba ficando aí para a startup, e se a gente for ver financeiramente falando, ela também pode ser considerada aí hipossuficiente, mas no caso da relação de consumo, não. E agora, vamos lá, vamos entrar direto aqui num problema aí a ser enfrentado quando a gente está falando de questões judiciais nas startups. Olha só, a ação judicial é proposta no domicílio do consumidor. Ou seja, a regra geral é, você vai processar alguém, você vai lá no domicílio da pessoa, onde ela mora, e ajuiza o processo. O consumidor é diferente, ele ajuiza no próprio local onde ele mora, onde ele reside. Então, lógico que se você pensar, né, na época do direito do consumidor, que mal se falava aí no comércio eletrônico,
talvez não dava muito problema. O que acontece muito aí é banco, né? O banco tem uma sede lá em São Paulo, mas aí ele tem agência espalhada pelo Brasil inteiro, tem cidade que nem tem agência, mas o que vale ali é a residência dele. Agora, no caso aqui, o que afeta muito as startups é a questão de comércio eletrônico. Então, a questão é comércio eletrônico, você vai vender para o Brasil inteiro. E aí você vai vender para o Brasil inteiro, você corre o risco de ter uma ação judicial numa comarca lá longe, muito distante. E aí você vai ter que dar um jeito de fazer esse tipo de defesa da forma mais barata possível. Ainda tem um problema, né? Se for juizado especial, conhecido como pequenas causas, às vezes o juiz ele marca uma audiência só para conciliação. A pessoa tem que ir lá fazer discussão. Aí, se não tem acordo, tem que ir novamente para fazer a outra audiência lá de instrução processual. Então, muito cuidado na hora da venda. Às vezes vale mais você devolver ali o dinheiro e os serviços do que querer uma briga judicial com uma pessoa que está milhares de quilômetros de distância aí da sua empresa. Então, tomar muitíssimo cuidado com o comércio, né? Então, olha lá, uma startup com estrutura extremamente enxuta consegue atingir clientes em qualquer lugar e ser processada também em qualquer lugar. Então, um pouco de dinheiro você vai longe, mas também corre-se muito risco. Então, muito cuidado com essa questão. A outra, que tem muito a ver também com o comércio eletrônico, é o direito de arrependimento, que dá o direito do consumidor desistir da compra imotivadamente. Então, isso a gente já está acostumado, todo mundo já sabe disso. Quem trabalha com comércio eletrônico, seja infoproduto, seja produto físico, seja prestação de serviço, depois da contratação, tem um prazo aí de 7 dias. Então, o importante é que a lei ela fala que os 7 dias ele é para quem comprou ou contratou fora do estabelecimento. Então, foi por telefone, antigamente era no catálogo, a domicílio, a pessoa foi até a sua residência, ou aqui, obviamente, o mais importante, o maior, aí a compra online. Então, qual que é o problema disso aqui? Muitas vezes é o frete. Então, o consumidor, ele paga e aí você vai devolver o produto, quem vai ter que pagar o frete de volta, né? Aquela coleta reversa aí é o fornecedor. Então, às vezes, a margem vai embora ali só nesse frete para retirar o produto. E às vezes esse frete aí acabou toda a margem de lucro. Mas saiba que você tem aí muito cuidado, principalmente para quem está trabalhando aí com o marketplace. Então, tomar muito cuidado no marketplace. Eu vou falar logo aqui na frente mais uma questão do marketplace, mas você tem que deixar muito claro com as pessoas que estão anunciando no seu marketplace que elas vão anunciar, mas vão poder ter que devolver. Então, às vezes, a pessoa tem um comércio local, não está acostumado a vender na internet, aí no seu marketplace você fala para a pessoa vender lá online, que você vai ajudar ela, você vai conquistar clientes, mas tem que deixar bem claro que tem o direito de arrependimento que não existe aí nas lojas. Então, tomar cuidado aí com esse direito. E o outro, olha só, a fase pré-contratual da relação de compra. Então, antes mesmo, né, o que acontece? Antes mesmo de você finalizar uma compra, fechar um contrato, dependendo do que a empresa fizer, já vai gerar uma obrigação. Muito, okay, principalmente aqui em questão de publicidade. Né? Então, se colocou um cartaz, principalmente na internet, dá um print ali já está feito. Você coloca um cartaz. As 20 primeiras pessoas, ou então, nos próximos 10 minutos, quem deixar um like aqui, eu vou mandar um livro.
Aí, de uma hora para outra, você tem 400 mil likes. Né? O que você vai fazer? Vai ter que mandar. Não tem o que fazer. Tem que cumprir. Né? Ah, estou vendendo isso aqui, aí vai levar de bônus um outro produto. E aí, esse outro produto, você tem pouca quantidade, você não sabia que ia vender tanto. Né? Então, quando o assunto é publicidade, sempre rever o que você está prometendo, colocar, deixar bem claro as regras, deixar bem claro até quando vai aquela promoção. Né? Porque uma coisa é você fazer a promoção e deixar, olha, ela funciona hoje até as 23 horas e 59 minutos. A partir daí não tem mais jeito. Não adianta mais a pessoa dar um print ali e querer que faça aquele preço, que ali foi uma promoção. Então, é uma forma de tomar cuidado. Então, muitos problemas aí podem acontecer numa fase aí do MVP, que a pessoa quer conquistar bastante cliente para poder fazer as vendas ali, testar o produto, mas tem que tomar muito cuidado, porque ó, você vai assume a obrigação daquilo que você anunciou. Olha lá, cadeia de consumo e responsabilidade solidária, como eu estava falando do marketplace, né? Todos aqueles envolvidos no marketplace que antecedem o consumidor respondem solidariamente. Então, o consumidor comprou ali no seu marketplace de uma loja, está utilizando o seu espaço, tanto você que é empresa de tecnologia, quanto o fornecedor responde solidariamente. Existem duas formas de responsabilidade na lei brasileira: subsidiária e solidária. Subsidiária é aquela que existe um responsável principal. Caso esse responsável fique inadimplente e aí no final, quando de uma condenação judicial, não pague o valor devido, o responsável subsidiário é chamado para pagar. Neste caso, não. É solidário. Né? Não importa quantas pessoas ali trabalham, por quantas empresas aquele produto passou para chegar no consumidor. Todo mundo é responsável. Então, qual que é uma forma de dirimir o risco dos marketplaces? Você escolher bem os seus fornecedores. Então, não adianta você ter um marketplace que qualquer um vai vender. Diferentemente, por exemplo, do ALX, que ele não é um marketplace. Ele anuncia e você compra direto da pessoa. Ele pode até ter uma forma de pagamento para garantir a entrega, mas ele não é, de forma alguma, um marketplace, sim uma empresa de anúncio. Agora, o marketplace é aquele que você compra e até vem escrito, né? Essa compra vai ser entregue por outro fornecedor, mas é garantida pela gente. Tá? Logicamente, aquele fornecedor pequeno, ele está no marketplace da loja grande para conseguir ter visibilidade. Né? Então, qual que é a vantagem da loja grande? Lógico que é uma comissão sobre tudo que vai ser vendido ali no marketplace dele. Então, para compensar esse risco, tem que haver aí essa questão. E como é que outra forma, né, da cadeia de consumo, como é que se defende? Por quê? Porque a startup de tecnologia ela é responsável. Então, como é que você pode fazer? Você que tem um marketplace, quando for contratar quando for lá fazer o contrato do fornecedor, deixar bem claro que, em caso de demanda judicial, ele vai ter que ingressar no processo voluntariamente e aí, então, ele vai responder o processo e vai pagar por outra prova. Então, como é que funcionaria? Você faz uma venda ali no seu marketplace, deu algum problema, vai ser acionado o marketplace, geralmente é isso que acontece, o marketplace avisa, né, aquele pessoa que o anunciante falou, olha, tem um processo assim, 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 você tem que ir lá. Então, se ele não cumprir a cláusula, pode ter uma multa. Então, são as formas de defesa aí para você defender o seu marketplace. Primeiro, saber quem você vai estar colocando lá dentro. E segundo, colocar aí uma obrigação
sabendo que se ele não for lá, vai ter alguma punição, vai ter quebra de contrato ou alguma forma. Porque não tem como você se responsabilizar pelo serviço dos outros, embora a lei fala isso, né? Mas economicamente fica inviável para a empresa. E o último item aqui que eu acho muito interessante, que aí é uma briga que a gente vai ter que começar a ter aí mudança da legislação, porque nossa Código de Defesa do Consumidor já é um pouco antigo, já está ficando velhinho, né? Então ele precisa acompanhar as mudanças, que ele veda expressamente no artigo 51, no inciso 7, o uso de arbitragem para a resolução do conflito. Então, qual que é a resolução do conflito? Ou você vai no PROCON, Associações de Defesa do Consumidor, para tentar ali, não é nem uma arbitragem, mas sim uma mediação, ou diretamente na justiça. Não existe uma arbitragem onde um terceiro ali vai dizer o que vai acontecer. Justamente por conta aí, óbvio, do poder econômico, uma série de questões aí pensadas que, né, a empresa acabaria influenciando o árbitro. Então, isso daí é uma coisa que não pode, mas pensando numa startup, né, hoje você faz uma arbitragem muito simples, a gente chamar aqui no aplicativo, o fornecedor, o consumidor e o árbitro, até utilizando uma sala do WhatsApp de videoconferência, você faria ali uma arbitragem. Então, é uma questão que dá para ser usada. Se a gente for ver aí alguns termos de uso que existe em algumas dessas empresas, que eles praticamente traduzem o que é lá de fora, tem aí essa previsão da arbitragem. Lógico, não sei se vai ser usado, mas algumas empresas possuem aí esse tipo de forma de solução de conflito, tá? Mas que a gente não pode usar, ao menos por enquanto. Então, só para a gente fazer aqui recapitular o que foi proposto aqui nessa aula, né? Eu quis trazer o quê? Né? Nós aí, como empresários, nós temos que cumprir uma lei que foi feita para defender o consumidor. E isso eu não estou fazendo uma crítica, né? Porque nós também somos consumidores, né? Então, mas na qualidade aí, quando você estiver do lado do fornecedor, saiba que você tem aí práticas abusivas. Então, é muito bom que o seu colaborador e você conheça quais são essas práticas. Por outro lado, caso você vai enfrentar um processo na justiça, já fique preparado que, além da sua defesa, você vai ter que ser responsável pela produção de provas. Você que tem que provar que você está certo e não o contrário. Então, muito complicado isso daí. Alguns exemplos aí que eu dei que afetam as startups, essa daí do domicílio do consumidor, que acaba encarecendo muito um processo, é uma coisa bem complicada, mas é um risco também iminente para quem vende para o Brasil todo. Direito de arrependimento, tem até 7 dias, não importa se ele arrebentou a embalagem, se ele usou, vai devolver, lógico que nas mesmas condições do produto, mas não tem jeito, né? Claro, se a pessoa comprou o ingresso para um show e foi lá assistir o show, não tem como devolver, tá? A frase pré-contratual, tomar muito cuidado também quem está fazendo aí o marketing da sua empresa, que aquilo que for falado vai ter que ser cumprido. E a cadeia de consumo e a responsabilidade solidária. Mais uma vez aí, para quem tem e-commerce, na modalidade de marketplace, fique sabendo que você, como empresa de tecnologia, é responsável, né? Assim como o Uber é responsável por atitudes dos motoristas. Tá? Então, por quê? Porque ele está na cadeia de consumo. E por último, algo que ainda não existe, eu só trouxe aí para ressaltar que existem alternativas
que ainda não podem ser usadas. Então, mais uma vez, tomar bastante cuidado com defesa do consumidor, porque ações do consumidor elas podem vir em cascata. O que quer dizer isso? Um consumidor ele descobre que alguém processou certa empresa e ganhou, então acaba isso virando aí uma recorrência. E aí a quantidade de processos a empresa talvez não consiga pagar todo e o juiz desconsidera a pessoa jurídica e faz o sócio pagar. Então, é o caos total aí em casos de falha no direito do consumidor, sem contar que tem crimes. Outro capítulo muito importante eu quero que você leia lá no Código de Defesa do Consumidor, que é a parte dos crimes, né? Então, às vezes pode acontecer e não é raro acontecer polícia ali no estabelecimento querendo saber aí se estão cumprindo a lei, se não tem nenhum crime, e a gente sabe que às vezes por falta de conhecimento e por falta também de rigidez da lei, muitos empresários aí acabam cometendo algum crime aí que está no Código de Defesa do Consumidor sem saber. Então, vamos conhecer bem essa legislação, que ela é muito, muito, muito sensível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa foi a nossa 10ª aula do curso. Faltam apenas 2 e te vejo na próxima aula. Até mais.